Nos Estados Unidos, o Congresso tomou posse nesta sexta-feira, à espera do início do mandato de Donald Trump, no dia 20. Na Câmara, o republicano Mike Johnson se reelegeu presidente depois de uma votação tensa. O nosso entrevistado agora é o doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Tudo bem, professor? Mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela atenção. Excelente ano. Feliz ano novo, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso. Bom, professor, essa eleição que nós tivemos na Câmara dos Estados Unidos nessa sexta-feira mostrou uma divergência em relação ao próprio Partido Republicano. Pode ser alguma indicação de dificuldades que Donald Trump terá com o Congresso americano ou não necessariamente, professor? Bom, Tiago, o que nós assistimos nessa eleição, em primeiro lugar, mostra que não necessariamente o comando das duas casas pelo Partido Republicano automaticamente faz com que Donald Trump tenha todos os poderes. É importante dizer que o trumpismo é um movimento novo dentro do partido, desde a chegada de Donald Trump. Mas ainda existem aqueles deputados que foram eleitos e senadores que não são ligados ao trumpismo, que são ligados ao establishment do Partido Republicano. Isso fez com que tivesse uma divisão interna na própria base do governo americano para a eleição do novo presidente. E na prática, Mike Johnson só foi eleito presidente, Speaker of the House, na verdade, quando o próprio presidente Donald Trump entrou em ação na articulação política, ligando para deputados que estavam descontentes com a administração ou com os rumos que o partido estava ocasionando. E, claro, o peso do presidente americano é muito forte. Então, acho que o maior desafio não vai ser de fato, entre os dois blocos, né? Mas como o presidente Trump vai negociar internamente com as diversas alas do Partido Republicano para que as suas votações passem de uma maneira mais tranquila. Então, na prática, a gente não vai ver uma votação em bloco de tudo que Donald Trump colocar no Congresso americano. Vai existir, sim, não diria que uma oposição, mas críticas àquelas propostas que seriam vistas como mais radicais, né? Então, por causa disso, acho que o próprio presidente e o vice-presidente vão ter que entrar pessoalmente em algum tipo de negociação. Mas, claro, Mike Johnson se tornando agora speaker é uma pessoa extremamente forte, uma pessoa aliada de Donald Trump e que, de fato, vai tentar fazer com que a sua própria pauta do seu mandato se torne uma realidade. Então, a gente não pode dizer que foi um grande problema, mas, de fato, mostra que não há uma unidade total dentro do partido. O professor, a imprensa americana destacou depois dessa eleição e também desse início de trabalho no Legislativo que a Câmara nos Estados Unidos, sob agora a presidência de Donald Trump, está mais velha e mais branca. Nos Estados Unidos, eles gostam de fazer muitos levantamentos em relação a isso, mas isso tem alguma implicação com votos? Porque é um bipartidarismo, né? Então, os próprios partidos, como o senhor diz, têm divergências internas. Isso é meio comum, é mais normal do que, talvez, aqui no Brasil, um partido específico, porque aqui são mais de 30 partidos, não é, professor? Exatamente. Essa visão sobre mais brancos, mais velhos, tem uma visão clássica de conservadorismo. A gente assistiu durante os últimos anos do governo Joe Biden a eleição de pessoas novas, de uma renovação, mas muitas delas ligadas à esquerda e a movimentos identitários, movimento woke, e que algo que foi extremamente rechaçado pela população americana. Os americanos, nessa última eleição, deram um recado muito claro de que estão preocupados muito mais com a economia, com o nível de escolaridade, com a melhora na qualidade de vida e dos problemas comuns da sociedade, não em teorias ou ideias que muitas vezes vêm das grandes universidades que, de fato, não alteram a vida do americano médio. E quem defendeu essas pautas mais tradicionais foram justamente os mais velhos e aqueles chamados brancos, né, os descendentes de europeus, enquanto os mais jovens se focaram em visões mais identitárias, mais da universidade, mais em pautas que, de fato, não foram acolhidas pela grande maioria dos eleitores. Então, o que a gente assiste
desse ponto de vista, Tiago, os Estados Unidos, mais uma vez, mostram que a representatividade clara da população está dentro do Congresso. E, para mim, eu acho que isso não desmerece o Congresso americano, muito pelo contrário. Isso reforça a democracia e o sentimento de que quem está lá está defendendo, de fato, os interesses da maioria. Professor, vou chamar a Dora Kramer, que também participa dessa nossa conversa. Dora. Boa noite, professor. Hoje, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, fez uma declaração, achei surpreendente, fazendo assim uma profissão de fé na ajuda do Donald Trump. Diz que ele vai ter muito mais condições de ajudá-lo, de afastar o Putin. O senhor acha que isso é uma manifestação de desejo, é um fato ou é um pedido de ajuda do Zelensky ao Trump? Boa noite, Dora. É um prazer estar falando com você agora em 2025. Na prática, o que é que eu imagino e fica no ar das palavras específicas do presidente Zelensky? Primeiro, a visão clara de que Donald Trump vai fazer a sua política externa baseado no fim dos conflitos, ou seja, tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia. O segundo ponto, de que ainda não há uma definição clara se ele vai continuar apoiando militarmente e financeiramente a Ucrânia ou se ele vai fazer um tipo de pressão para que o conflito se encerre. Mas uma visão acho que está muito didática nas falas de Zelensky. Ele quer sim o apoio de Donald Trump. Ele sabe que não vai ter um apoio como o que teve de Joe Biden do ponto de vista financeiro e militar, mas ele precisa de Donald Trump na mesa para encerrar o conflito. E eu acho que, nas palavras dele, o encerramento do conflito vai existir, ele sabe disso, e eu acredito que seja uma espécie de diminuição de danos. E o que é a diminuição de danos? Já se tem uma visão muito clara na Europa de que a Ucrânia deverá ceder parte dos territórios ocupados para a Rússia, da mesma maneira que outros territórios que estão com ocupação ucraniana na Rússia serão devolvidos. Então, acho que neste momento, o que Zelensky quer é o compromisso de Donald Trump de sentar na mesa e de que esse acordo de paz ou armistício que possa ocorrer seja o menos prejudicial possível para a Ucrânia. Do mesmo jeito, Dora, a gente vê que na Rússia o presidente Vladimir Putin quer sim a entrada dos americanos e já começa a falar sobre possibilidade de encerramento do conflito. O ano de 2025 vai ser muito difícil economicamente na Rússia, a possibilidade de uma estagflação e também críticas abertas e fortes dentro das próprias elites da Rússia. Então, os dois lados do conflito esperam que Trump venha com algum tipo de solução neste conflito. E eu acho que isso vai acontecer ainda nesse primeiro semestre. Pode fazer mais uma, Dora. Professor, eu queria trazer para a América do Sul. Eu estou muito curiosa, não compreendi ainda esse movimento do Edmundo Gonzalez indo ao Milei, depois indo ao Uruguai e reafirmando que vai comparecer à posse, que vai tomar posse no dia 10. O que o senhor projeta disso? Primeiro, o que ele poderia obter desses dois presidentes e em que condições? Será que ele mantém essa promessa? Olha, Dora, a gente viu agora que o governo de Maduro, governo ilegítimo, né, que se tornará agora ilegítimo, ele colocou uma situação de oferecer $100 mil para quem prender não só ele, mas os outros líderes relacionados a, de fato, os vencedores da eleição. O ponto de vista, eu acho que é um ponto de marcar posição. Quando a gente fala de Lacalle Pou, de Milei, são presidentes à direita, são presidentes que abertamente falaram que era uma fraude, falaram que era um absurdo o que estava acontecendo e que não ficaram em cima do muro, como aconteceu no caso brasileiro. Então isso mostra que os reais líderes que venceram a eleição na Venezuela contam com o apoio de nações que tomam posição na América Latina. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu não acho que ele vai conseguir fazer muita coisa nessa ideia de tomar posse, eu acho que isso é extremamente arriscado. Eu acho que isso aí está muito mais alguma espécie de jogo de cena ou tentar trazer para si
a situação da Venezuela novamente, que de fato foi um pouco para debaixo do tapete do cenário internacional. Mas, voltando um pouco à questão dos Estados Unidos, eu acredito que esse movimento também serve para alcançar Donald Trump, alcançar Marco Rubio, que será o secretário de Estado e tem uma visão completa da América Latina, para que a situação na Venezuela não seja esquecida e seja mais um ponto que o governo americano possa adentrar ou influir para resolver a situação. Então, eu acho que González faz esse movimento para tornar relevante a situação que, de fato, desapareceu da mídia internacional. Ô professor Igor, uma última questão. Eu sei que é um assunto complexo, mas esses episódios de violência nos Estados Unidos, principalmente de Nova Orleans, de que forma o governo de Donald Trump pode utilizar isso para adotar algumas políticas internas no país? E ainda não sabemos, né, se são pessoas que agiam sob comando de organizações internacionais, né? Ou seja, é muito cedo ainda, mas de qualquer forma, como que isso mexe com a política americana nesse começo de ano? Olha, Thiago, eu acho que é muito negativo o que nós estamos assistindo. Começar o ano com 2 atentados terroristas e possivelmente com um ex-militar que se radicalizou para o Estado Islâmico, segundo as informações mais recentes que temos. Acho que isso é muito ruim. O segundo foi um ataque que teve uma simbologia de um carro da Tesla, de Elon Musk, dentro de um hotel de Donald Trump. Então isso mostra que há sim uma divisão radical e pessoas que estão dispostas nos Estados Unidos a medidas extremas, né? Isso é o terrorismo. O terrorismo é o uso da violência para ter objetivos políticos, né? Então acho que isso vai ser muito negativo, isso vai colocar alguns pontos na divisão americana e no debate americano. Primeiro, a questão de armas. Né? Acho que qualquer tentativa de diminuir o armamento, que foi uma pauta de Joe Biden, isso cai por água abaixo. Acho que Donald Trump vai avançar com o lobby de armas para a manutenção disso, na ideia de autodefesa das pessoas em relação a esses tipos de conflito. E segundo, Trump tem o objetivo de declarar algum tipo de emergência para ter mais fundos em relação à construção da fronteira e tratar a situação de deportação dos imigrantes. Ele pode aproveitar essa situação para juntar toda essa situação dos Estados Unidos da imigração com ataques terroristas internos para fazer um decreto emergencial e conseguir mais recursos. Então, acho que isso vai ter uma visão política para a Casa Branca a partir do dia 20, mas, claro, é uma questão que acontece nos Estados Unidos. Não é agora, não é de agora, é uma coisa que muda os movimentos, mas a cada 3, 4 meses a gente está assistindo e não acredito que vai parar por aí. Professor Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais. Obrigado, professor, mais uma vez. Um excelente ano, voltaremos a nos falar. Muito obrigado, Dora. Muito obrigado, Thiago. Uma boa noite a todos.